Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é um dos temas mais importantes da atualidade, que é educação em tempos de pandemia. Nós vamos conversar agora com Marcos Barreto, que é diretor da APLB Sindicato. A APLB antigamente era chamada de Associação dos Professores Licenciados da Bahia. Isso na época em que os sindicatos estavam proibidos de existir, e hoje em dia a APLB transformou-se num sindicato que defende os interesses dos professores do estado da Bahia. Marcos Barreto, é um prazer tê-lo aqui e eu acho que esse é um tema bem relevante para a gente conversar. O prazer é meu, Zilan. Boa noite, Bahia. É um tema emergente. Emergente tanto de que ele está emergindo, quanto do termo da ideia de emergência, né? Acho que a sociedade precisa de respostas, o poder público tem a obrigação de construir essas respostas que não estão prontas, eles não têm resposta pronta, nós não temos, ninguém tem resposta pronta. E a nossa proposição é que essa construção seja feita a 4, 6, 8 mãos, com respeito a um princípio básico, o respeito à vida. Respeito à ciência, eu acho uma coisa muito interessante. Mas eu queria começar nosso bate-papo primeiro conhecendo, para que o nosso telespectador conheça quem é Marcos Barreto. Marcos Barreto a gente sabe que você é professor. Sim. E hoje participa do processo sindical, que é um processo de defesa dos interesses da categoria dos professores. Mas quem é Marcos Barreto? Qual é a sua formação, o talento e a vontade de ensinar? O que foi que levou você a seguir esse caminho que você está seguindo hoje? Eu tenho uma história bem interessante. A minha primeira formação, eu sou músico profissional. Gravei mais de 120 discos, morei na Europa, trabalhei com músicos diversos do mundo todo. Mas, em algum momento, os meus colegas faziam bullying comigo, diziam, chegou o professor, porque eu lia muito. Eu estava sempre lendo alguma coisa, e os meus colegas músicos diziam, chegou o professor. Isso começou a ecoar em mim. Quando eu estava na Itália, meu pai teve um infarto e eu precisei voltar para o Brasil. Nesse processo, eu aqui me restabeleci trabalhando como músico, sofri um acidente de moto. Durante a recuperação de 2 anos que eu fiquei me recuperando, eu voltei a estudar, que eu já tinha feito administração na UFBA, e aí fui estudar pedagogia na UNEB, muito mais com a ideia de passar o tempo da recuperação. Me apaixonei pela pedagogia, assim que me formei, fui selecionado para uma grande editora nacional para fazer um trabalho de formação de professores e formação de leitores. Em seguida, fiz o concurso da prefeitura, fui classificado nas primeiras listas e comecei a atuar como professor da Rede Pública Municipal de Salvador. E nesse processo continuei estudando, né? Então fiz pós-graduação em psicomotricidade, depois outra pós-graduação em psicopedagogia. Hoje eu faço um mestrado em políticas sociais e cidadania na Universidade Católica e sou um pesquisador do processo de ensino-aprendizagem. Que ótimo. Um pesquisador do que acontece com aquele sujeito que está no nível de conhecimento X e como você pode conduzi-lo para um nível de conhecimento X mais Y. Né? Isso tudo é ciência. As pessoas falam assim, educar é um ato de amor. É verdade, educar é um ato de amor. Mas educar, antes de qualquer coisa, é um ato científico. Assim como a ciência da psicologia, a ciência do comportamento, como a administração, né? São ciências humanas com bases científicas. Então nós temos um compêndio de teóricos, um compêndio de pesquisas, inclusive feitas na Bahia, pelas universidades aqui instaladas, de excelência para o mundo. Agora, nesse processo, você falou uma frase muito interessante, você usou um verbo, processo de conduzir. Existem críticas às escolas dizendo que as escolas estão possuídas de ideologia e que esse processo de condução não seria um processo de educação para a libertação, mas um processo de doutrinação das pessoas da sociedade. Nós vemos uma parcela da população fazendo isso, eu particularmente não concordo com isso, mas eu gostaria de saber a sua posição. Bom, eu vou dizer para você o seguinte, primeiro nós temos que dizer o que é ideologia. Ideologia o que é aparelho ideológico? O aparelho ideológico é aquele grupo social que, através de uma ação sistemática, propõe um modo de pensar e agir na sociedade.
Então, você tem um aparelho ideológico do Estado, você tem o próprio Estado com seu aparelho coercitivo, você tem os aparelhos religiosos, você tem a educação, você tem os partidos políticos, você tem a mídia. Quando você consegue formar opinião, quando você consegue formar comportamentos, quando você consegue construir condutas, você está exercendo você vai fazer um papel de aparelho ideológico. Então, a escola é aparelho ideológico? Sim, a ciência humana mostra isso. Agora, qual é o debate dentro do processo da ideologia dentro da educação? É que nós temos ideologias retrógradas, como, por exemplo, escola sem partido. Escola sem partido não permite, quer criminalizar se o professor ensinar seu aluno a questionar o seu mundo. Por que é que o meu aluno do bairro do IAPI, na rua que ele mora, tem esgoto a céu aberto? E por que é que o aluno do Itaigara mora numa rua larga, arborizada, bem cuidada? Esse questionamento é um questionamento também ideológico. Então, é papel da educação ensinar a criticar a realidade. É papel da educação ensinar a questionar os princípios que regem sua vida. E é papel da educação ensinar, conduzir o sujeito aprendente, o sujeito cognoscente, a buscar a melhoria da sua vida. Não é papel da educação aceitar, a sua vida é assim porque um ente supremo quer, ou porque um político quer, ou porque a sociedade assim determinou, que é o que chama de determinismo social. Então, a educação, ela deve ser emancipadora. A educação, ela deve ser um instrumento de libertação do sujeito para entender que ele não é obrigado a aceitar o andar que ele ocupa na pirâmide social, porque as relações de consumo e produção assim impõem. Então, nós não podemos aceitar que você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Essa premissa não é aceitável. Como não é aceitável, só me permita só uma outra premissa. Estude para ter um bom emprego. Estudar para ter um bom emprego significa estude para ser serviçal de alguém. E nós não entendemos dessa forma. Estude para vencer, estude para construir, estude para superar, estude para questionar, estude para mudar o mundo. Mas isso pode ser feito através de um bom emprego também. Pode ser feito. O emprego não significa que você está servindo alguém, você está servindo a sociedade. Sua pergunta foi sobre o papel ideológico da educação. Sim. Então, quando você traz para mim a educação é um aparelho ideológico, sim, é um aparelho ideológico. Os governantes têm ciência disso e os governantes determinam que o currículo seja engessado, que a grade curricular, olha a expressão, grade curricular. Você não deve ir além do que eu estou propondo para você. Mas eu acho que a grade, na minha opinião, e eu não sou da área de educação e por isso posso ter muitos erros, mas a grade, na realidade, não é um conteúdo sobre o qual você não pode ir além. É um conteúdo sobre o qual você não pode deixar de falar como um conteúdo mínimo. Mas a resposta a gente deixa para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder falando sobre educação na pandemia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo Poder, conversando essa noite com Marcos Barreto, que é diretor do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, APLB. Marcos, no bloco passado a gente ficou de responder aquela pergunta, né? Nós estávamos falando sobre a grade, você falou que a grade era um conteúdo que engessava a educação e para o qual você não poderia superar. E eu lhe perguntei, não deveria ser considerado como conteúdo mínimo para o qual você deve superar? Estamos os dois corretos. Esse é o grande encanto da educação. Qual é a diferença entre o mínimo que você deve fazer e até onde você deve ultrapassar? Quando o processo ideológico se instala na escola, ele está buscando atingir uma meta. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela em todas essas sessões, ela diz assim, a educação deve ser voltada para o mundo do trabalho, para a inserção do sujeito, do cidadão no mundo do trabalho. Só que nós vivemos no mundo do trabalho de desigualdades. Existe uma hipotética meritocracia
na sociedade brasileira. Mas nós sempre vivemos num mundo de desigualdades no trabalho. Nós tivemos uma época feudal, nós tivemos uma época... Sim. Vamos falar da época romana, onde havia os escravos, na época medieval, nós tivemos... Ou seja, o processo de educação sempre foi feito dessa forma, né? Certo. Ou seja, voltado para a atividade ótima produtiva. colocação. Agora, nós temos um movimento capitalista onde as pessoas têm que se inserir no processo de produção. E isso eu acho importante para a sociedade, porque Concordo produzir plenamente. significa crescer para a sociedade. Qual é a diferença que nós temos aí de posição? A diferença é que nós precisamos, a todo tempo, e todo o processo da história, nós precisamos estar lutando para quebrar essa dicotomia de uma meritocracia no processo capitalista, no processo neoliberal, onde a filha do trabalhador comum, das classes populares, ela mal tem uma escola preparada para atendê-la, e ela vai concorrer no mesmo mercado de trabalho com a filha de um grande empresário, de um político rico, que já nasce com um patrimônio, já nasce tendo a oportunidade de conhecer o mundo, viajando, já nasce e tem acesso a uma educação bilíngue. E pegando a história, como o senhor falou, se nós pegarmos aqui a República de Platão... Eu chamei de você. Não, me perdoe, é a força do hábito. O professor tem essa premissa. Na República de Platão, Platão propõe que todas as crianças tenham educação igual. Só que isso só seria possível se você, no livro de Platão, A República, está dizendo assim, ó, se você retirar as crianças de suas famílias, dos senadores, dos camponeses, dos soldados, e botar todas as crianças na mesma escola, afastadas dos seus pais. Mas essa República de Platão, apesar de ter grandes princípios de democracia, ele também estabelece que a democracia não é de todos, mas dos melhores. Isso, exatamente. Então, temos que datar os processos. Agora, esse seu início me trouxe uma questão muito importante. Você está certo. Não há capacidade de você colocar o filho de um empresário dizendo que ele seja mais rico, né? E, portanto, mais acesso a outras coisas de bens do que o filho de uma outra pessoa com outro acesso. Ocorre que na pandemia nós tivemos uma dicotomia provocada pelas estruturas onde os que estudam em escola particular, pelo menos é o que tem nos notícias, pode não ser tido todas, mas pelo menos as melhores escolas particulares, não houve nenhum prejuízo do processo de educação durante a pandemia. E o resto, os demais, todos os outros tiveram um prejuízo enorme, inclusive aqueles que estão em escola pública. Eu estou errado nessa afirmação? Veja só, a sua afirmação, eu iria categorizá-la como um sofisma. É uma meia-verdade. Ela é verdade até um determinado ponto. É por isso que estamos aqui, para aprender. Isso. O primeiro ponto, e eu posso estar equivocado, alguém pode questionar, pode ficar à vontade. Então pode ser sofisma de ambas as lados. Exatamente. Mas eu tenho alguns dados que me consubstanciam na minha argumentação. Por favor. Então, qual é a primeira premissa? A primeira premissa é que nem todas as escolas particulares são iguais. E eu posso afirmar com muita segurança, na condição de conselheiro municipal de educação, que muitas das escolas públicas municipais, elas estão em melhor condição de atendimento do que grande parte das escolas particulares das periferias e dos bairros populares. Certo. Essa é uma premissa básica. Por que você vai perguntar, Marcos? Porque, primeiro, para uma escola abrir, a escola é uma concessão pública. A escola não é um negócio. Então, para que o empresário tenha a concessão para exercer a atividade educacional, ele precisa cumprir um conjunto de parâmetros legais, normativos, para abrir a escola. O número de escolas que operam com uma autorização precária, uma autorização com pendências, olha, vou liberar aqui porque se eu fechar sua escola, eu não tenho como botar uma escola pública nesse bairro. Então, eu vou liberar uma escola particular que não atende a todos os critérios, porque eu não tenho uma escola pública. Mas essa escola precisa rever esse ponto que está previsto na legislação. Essa é a primeira coisa. Das 25 mil escolas que nós temos aí espalhadas nos 417 municípios da Bahia... 25 mil estaduais, municipais e federais. Todas, o conjunto. Tudo. Ok, né? 25 mil. Nós temos aí de excelência, de ensino de excelência, 250, 300. Quantas dessas de ensino de excelência são estaduais e municipais? Nós temos algumas. Nós temos, eu vou pegar aí também umas 50, 60
em função das contingências. Por quê? Você, no serviço público, você tem que garantir isonomia. E a excelência não está essencialmente na escola, mas no trabalho dos agentes que lá se encontram, professores, coordenadores pedagógicos, gestores, que se empenham para colocar essas escolas num alto índice de desempenho em avaliações externas. Você está me dizendo, então, que as escolas públicas não entram em alto desempenho porque o seu material de trabalho, que é o estudante, não tem a mesma capacitação do escola pública? Não, o problema não está no estudante, não. O problema está no investimento. Aham. Se você tem uma escola que cada aluno... vou pegar aqui uma escola de ponta aqui em Salvador, não vou citar o nome para não causar nenhum constrangimento, mas tem escolas aqui que a mensalidade é R$6.000, né? E o custo aluno-benefício, que é a verba que cada aluno repassa para a escola via Ministério da Educação, certo? É um custo que fica na base de centenas de reais, 150, R$200. Então você não pode comparar um serviço que é prestado para alguém na contrapartida que oferece R$6.000 contra o mesmo serviço que uma contrapartida está na faixa de 150, R$250. Essa é a primeira coisa. Então, conhecer a legislação do Fundeb, que faz o repasse para as escolas públicas de verbas, que é uma cesta de impostos municipais, estaduais e federais, e são redistribuídos para as escolas. Só lembrando ao telespectador que, segundo o Comando Constitucional, 25% de toda a arrecadação dos municípios deve ser empregado na escola. Na educação. Na educação. Na educação. Em educação, como geral. Tá certo? 25% de toda a arrecadação. Perfeito. É, digamos assim, o setor do Estado que recebe mais recursos. Você É tá a me faixa dizendo... de maior orçamento. Pronto. Esse maior orçamento, você está me dizendo que é o maior orçamento da República, um quarto de toda a arrecadação do Brasil é insuficiente para a educação que o brasileiro precisa? Não, aí tem um equívoco. Não é um quarto de toda a arrecadação do Brasil. O repasse federal é de 17%. Então, 17% ou 18%. Não, 17%, 18% do Estado e do federal. Do federal. Mas você tem arrecadação 25% do município. Das verbas da receita corrente líquida. Uhum. Então, não é do orçamento total. É da receita corrente líquida. 20% do que ela recebe. Né? Não, mas quando você tem a receita corrente bruta, sim, certo? Você vai retirar dali, por exemplo, custeio. Uhum. Você vai tirar dali capital. Então, mas mesmo assim é muito dinheiro. Ainda assim, é a pasta de maior orçamento. O que eu quero dizer é o seguinte, não há uma gestão adequada desses recursos. Então não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O dinheiro não é o suficiente quanto deveria ser. Agora, uma gestão mais madura, mais responsável, que ouvisse a necessidade da escola, ao invés de ouvir os interesses daqueles que vendem pacotes pedagógicos, por exemplo, certo? Seria muito mais eficiente. Em vez de comprar pacote pedagógico fabricado em outra região do país, certo? Se houvesse financiamento para o desenvolvimento de pesquisas aqui na região, aqui na cidade ou aqui no estado e gerasse, por exemplo, assim, por que é que alguém aqui tem vou dar um exemplo bem pragmático. Em 2015, Salvador contratou um material do Instituto Alfibeto. Esse material tinha elementos de racismo e sexismo. A criança tinha 2 bonecas, está lá, eu tenho um livro guardado, por isso que eu estou dizendo isso aqui, eu posso sustentar isso em qualquer lugar. Tem uma boneca loira, com os olhos azuis, com um vestido bonito. E tem uma boneca negra, com os cabelos crespos, com um vestido farrapos. A pergunta é, qual é a boneca mais bonita? Isso está no material comprado pela Secretaria Municipal de Educação para uma cidade que tem a maior população negra fora da África. Então, assim, esse material, sabe o que aconteceu? Ele foi devolvido pelos professores na porta da Secretaria Municipal de Educação, quando ainda era em Brotas, antes do incêndio. Muito bem devolvido, porque nós vivemos num país ou no mundo que o racismo... Não cabe. Racismo, intolerância religiosa, intolerância sobre determinadas coisas é completamente... Não é, senhores telespectadores,
indecente ter esse tipo de comportamento. Já chega. Não é para mais a gente discutir racismo, nenhum tipo de preconceito. O Brasil tem que evoluir e passar isso. Mas nós estamos falando de educação e no próximo bloco, que nós estamos chegando ao fim desse, eu já vou lhe perguntar já quais são os efeitos da pandemia na educação e, sobretudo, do estado da Bahia e da cidade de Salvador. Mas Perfeito. até já. Até já. Depois dessas mensagens comerciais, nós vamos falar com Marcos Barreto sobre educação na pandemia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Marcos Barreto, que é diretor da PLB, conselheiro municipal de educação. E a pergunta que ficou do bloco passado é: quais são as consequências da pandemia para você, telespectador, que tem seu filho na escola, e será que haverá uma perda irreparável? A ONU está dizendo que esse será um dos grandes malefícios da pandemia. Nós estamos aí afastando a grande tragédia das vidas humanas, mas quem permanecerá vivo terá um grande gap, uma grande diferença da educação. Isso é fato, na opinião de vocês? Bom, primeiro vamos entender o seguinte: a pandemia trouxe prejuízo para toda a sociedade em todos os segmentos. Com exceção dos ricos que ficaram mais ricos com a pandemia, todos os outros perderam. Né? Não é o nosso caso e também não acredito que seja o nosso telespectador. Estamos em tese na mesma situação. Né? Enfim, a escola é um microcosmo da sociedade. Se a sociedade como um todo perdeu, a escola também perdeu, obviamente. Né? Nós temos no processo de ensino-aprendizagem um planejamento. O planejamento foi interrompido, obviamente. Mas tem recuperação? Tem recuperação. Isso é fantástico. Tem recuperação. Primeiro, existe um conceito que precisa ser entendido pela sociedade, que se chama de plasticidade cerebral, que as pessoas, às vezes, associam apenas a crianças com necessidades especiais ou pessoas que sofreram traumas e têm perda neurológica, mas ele se aplica a qualquer circunstância. Todo mundo aprende durante toda a vida. Não por acaso, eu estou aqui hoje estudando, fazendo mestrado e buscando doutorado. Mas existem determinados... Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Sim. Existem determinados conhecimentos que precisam ser aprendidos até determinada idade? Me parece que muita gente fala de um determinado período de aprendizado. Existem determinados conhecimentos que desejavelmente deveriam ser ensinados até determinada idade. Por exemplo, é desejável que a criança que chegue aos 8 anos alfabetizado. É desejável. E isso é um acordo social para que a gente consiga, dali, fazer com que a criança evolua. A alfabetização é a base do processo de comunicação e do processo civilizatório. Perfeito. Agora, só para a questão, para atualizar a mim e o telespectador, durante esse período de pandemia, desde março do ano passado, nós estamos aí completando aí 14 meses de afastamento, de home office, de falta de aulas presenciais. Na sua opinião, quais foram os prejuízos reais para os estudantes das escolas municipais, escolas públicas, municipais, estaduais ou federais? O prejuízo real e o primeiro prejuízo imediato é a falta de respeito do Poder Executivo Municipal e também dos demais poderes constituídos em não realizar investimentos imediatamente para compensar, para minimizar os danos. Vou dar um exemplo. Durante todo o ano de 2020, não foi investido um único centavo em recurso para aluno, em formação para professor, em compra de equipamentos de comunicação, de informação e comunicação, né? E não houve nenhuma outra ação que não fosse esperar a pandemia passar, por parte da Secretaria Municipal de Educação. Agora, você quer me dizer que todo mundo ficou sem aula durante esse período? Não. O que aconteceu foi o seguinte: os professores trabalharam remotamente às suas expensas, aos seus custos, porque, por exemplo, a legislação determina que um policial só faça a diligência com a viatura padronizada e usando a arma registrada na Secretaria Municipal de Educação. Perdão, professor não é policial, e eu não vou comparar jamais professor com policial. Não, entenda. São atividades completamente diferentes. Eu estou falando do serviço público. O médico só pode fazer uma cirurgia com equipamento do hospital. O professor, em tese... Nem sempre. O professor, em tese, deveria
ministrar o seu processo de ensino com os recursos garantidos pelo seu empregador. Isso é lei, não é eu que estou dizendo isso, não. Isso é legislação. Pode ser lei, mas não me parece razoável isso. Mas, assim, nós não podemos escolher que lei nós vamos descumprir. Não me parece razoável, apenas uma crítica. Pronto. Né? Mas, assim, nós temos, em Salvador, arredondando aí 10 mil professores na rede municipal, entre REDAS, que é o regime especial de direito administrativo, aquele professor temporário, e concursados. Nós temos professores que têm material de última geração em casa, de tecnologia, e temos um professor que tem um celular obsoleto que tem 10 anos de uso. Ele vai dar aula para seu aluno, e não é justo que os alunos tenham uma aula de excelência e tenham uma outra aula com imagem falhando, com o sinal picotando, com áudio picotando. Então, para garantir isonomia para o serviço que está sendo oferecido, que é uma concessão pública e que tem verba federal, verba estadual e verba municipal, deveria ter havido investimentos para garantir tanto o acesso do aluno... Você não acha que a gente tem que começar a perguntar, não o que o Estado pode fazer pela gente, mas o que a gente pode fazer pelo Estado e pela sociedade? Não está um pouco na hora de a gente inverter um pouco essa perspectiva? Porque a gente não vive da teta do Estado, nós vivemos para a sociedade. Não, eu estou falando em termos genéricos, não é um ataque a ninguém. Tranquilo. Primeiro é que a rede municipal de educação só se sustenta porque os professores tiram do salário para sustentar essa rede. A primeira coisa é essa. Então, assim, é o Estado que vive sobre a benevolência dos professores e dos trabalhadores. Eu não tenho condições de lhe contradizer nessa afirmação. Mas eu posso dizer, posso provar. Professores tiram do próprio bolso para complementar a merenda escolar. Professores tiram do próprio bolso para comprar caderno, lápis, caneta, marcador de quadro. Professores tiram do próprio bolso para comprar papel ofício. Seria interessante a gente ter o secretário de Educação aqui para poder falar sobre essas coisas também. Pelo menos a gente teria as duas posições. Então, porque assim, aqui quem tira conclusões é o nosso telespectador. Perfeitamente. Baseado nas posições, entendeu? E os telespectadores que vivem, que acompanham os seus filhos nas escolas públicas municipais, eles sabem disso. Eles sabem que aquela festinha ou aquele evento que é realizado na escola não vem com verba pública. É o empenho da comunidade escolar com o empenho do professor, do servidor público, que está lá trabalhando, que garante a melhor assistência para o seu filho. É o professor que briga para que esse filho, que essa criança tenha livro. É o professor que briga para que essa criança tenha um caderno. E quando não tem, e quando a família não pode arcar com essa despesa, muitas vezes o professor tira do dele e dá para 1, 2, 3 alunos. Não dá para dar para todos. Eu lhe garanto o seguinte, eu venho de uma família de professores e eu tive professores na minha vida que foram fundamentais. Fundamentais na minha formação como pessoa e como profissional. Então, eu jamais vou olhar o professor com um olhar que não seja o de dar mais alta reverência. Perfeito. Mas eu tenho uma crítica muito grande a vocês de não estarem se recusando. Eu vou usar essa palavra recusando, é claro que você vai utilizar e vai rebater a minha posição, mas isso aqui é um programa livre para termos opiniões e tudo mais. O sentido de vocês estarem se recusando a voltar à sala de aulas. Mas esse é um debate complexo que a gente vai fazer no próximo bloco. Perfeito. Aqui no Jogo do Poder, falando sobre educação no período da pandemia, com Marcos Barreto, que é diretor da PLB. Até já! Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando hoje com Marcos Barreto, que é conselheiro municipal de Educação, município de Salvador, aqui onde a gente grava o Jogo do Poder, e é também diretor do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, o Estado inteiro da Bahia. Marcos Barreto, a provocação do bloco passado foi: por que vocês se recusam a voltar às aulas? Porque, primeiro, nós perdemos na Bahia 172 colegas, em Salvador 26 trabalhadores foram vitimados pela Covid, vitimados fatalmente, inclusive perdemos a primeira vítima notável da educação, foi uma diretora da PLB, a minha amiga, colega, 36 anos de rede municipal, chamada Clarice Pereira. Então, assim, se tiver vida, se houver vida, o trabalho pedagógico, a economia ou qualquer outro segmento social se recupera. Se não houver vida, não tem como recuperar trabalho de ninguém. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é nós não estamos nos recusando. Nós estamos dizendo o seguinte: voltamos assim que for seguro. Então, por exemplo, todas as pesquisas dizem
que a vacinação só é eficiente, e quem está dizendo isso é o laboratório, é o pesquisador, o infectologista, o cientista, o médico, que a vacina só é eficiente após a segunda dose e após um prazo de latência. No caso das vacinas que foram aplicadas Perfeito. para pessoas. Eu quero lhe provocar um pouquinho mais. Provoque. Deixa eu lhe provocar. Veja, a pandemia pode ser comparada a um processo de guerra, tá certo? Um processo, nós estamos combatendo todos, Sim. estamos combatendo um vírus que é o nosso inimigo mortal. Sim. Então é um processo de guerra. Isso é apenas uma analogia. No processo de guerra, em todas as guerras que aconteceram, determinadas pessoas são chamadas ao combate e elas não se recusam. Perfeito. No Brasil, pessoas foram chamadas ao combate e não se recusaram. Primeiro, os médicos, Perfeito. que trabalharam mais de um ano sem vacina. Segundo, para falar dos trabalhadores dos portos, dos trabalhadores dos aeroportos, Perfeito. dos trabalhadores dos supermercados, dos trabalhadores dos postos de gasolina. Esses trabalhadores jamais puderam dizer: eu me recuso a trabalhar por causa da minha vida. Eles trabalharam, eles enfrentaram todos os riscos, porque isso era em prol do bem comum da sociedade. Onde está a nobreza exigida dos professores nesse momento? E eu não estou minimizando, em hipótese nenhuma, a tragédia que é perder uma única vida. Pois é. Eu só estou colocando essa posição. Perfeitamente. Então, assim, a primeira coisa a se dizer é que há um equívoco na comparação de determinadas categorias. Porque vocês de são atividade melhores ou profissional. piores? Não. Não, é porque a natureza do desenvolvimento da ação é diferente. Ninguém morre se precisar repetir um ano letivo. Mas as pessoas morrem se não tiverem atendimento médico, as pessoas morrem se não tiverem alimento. Então, Mas postos de gasolina, me permita, supermercado, durante a pandemia, no estado de guerra, Sim. como o senhor citou, o governante é obrigado a fazer escolhas. É a famosa escolha entre o canhão e a manteiga, da economia. Lá Isso com está Adam em Smith. Samuel. Pois, exatamente. É bem aquilo ali. Eu me lembro Então, disso. você tem que escolher entre o que é que o Estado precisa para o combate e o que é que o Estado precisa para a preservação da vida. Vou dar só um exemplo. Eu, como conselheiro municipal de educação, tenho ciência de que o retorno às atividades educacionais em Salvador representa a interação social cotidiana de 500 mil alunos trancados num ambiente sem ventilação durante 4 horas. Se nós, com a suspensão das aulas e sem essa interação constante, temos hoje 438 mil mortos no Brasil, o que é que aconteceria no Brasil se todas as atividades educacionais fossem mantidas com a projeção de uma transmissão interpessoal acima de 1 para 1? O comitê científico, eu não tenho como responder isso a você. Imagino que alguns telespectadores possam fazer se tiverem treinamento médico. Mas eu tenho que lhe perguntar o seguinte, eu também estou lhe provocando para pensar. Tranquilo. Nós temos no município de Salvador um comitê de acompanhamento da crise do Covid, um comitê que acompanha com pessoas que tenham conhecimento de todas as partes científicas em relação a isso, e essas pessoas dizem que o retorno é possível e é seguro, e vocês se recusam a isso. Não, essas pessoas não dizem isso. O secretário de saúde do município, Sim. eu tive com ele uns 20 dias atrás, e hoje, o prefeito Bruno Reis declarou que Salvador está prestes a entrar na terceira onda. O número Esclarecendo para o telespectador que nós estamos gravando na segunda-feira e a exibição é hoje, quarta-feira. Perfeito. Então, o que acontece? Nós, hoje, ultrapassamos o limite de 80% previsto na legislação para suspensão de atividades. Então, observe, nós nem executamos a interação social dos 500 mil alunos, porque a população entendeu que o apelo pelo bom senso era razoável. Então, dos 10 mil professores e dos 140 mil alunos de Salvador, dos 2% de alunos se apresentaram na escola e 15% dos professores se apresentaram. Nós já, sem esse contingente circulando na cidade, ficando trancado durante 4 horas dentro de um ambiente fechado, onde qual é o protocolo, por exemplo, para a higiene da criança pequena que tem secreção nasal?
Quem é que vai limpar isso? Como é que o Comitê de Saúde de Salvador não explicou isso para a gente, não. Eu pedi ao Ministério Público, peça que explique como é que a criança da educação infantil vai ser higienizada, por quem, ela vai usar luva, ela não vai usar luva, essa criança, se ela tossir, se escarrar, se vomitar, como é que é cuidado isso? Ninguém explicou isso. Então, o que é que acontece? O comitê, ele não dá respostas para perguntas emergenciais e que são necessárias para a família saber Infelizmente, como ninguém perguntou isso também aos portuários, aos aeroviários. Os portuários são adultos. Nós estamos falando de crianças. Os portuários, em tese, eles sabem, o motorista de ônibus, eu tenho o maior respeito por todos esses trabalhadores. Tenho alunos na educação de jovens e adultos que fazem parte dessa categoria e eles relatam os riscos que correm, relatam as perdas que já tiveram, né? Só que, como eu falei aqui alguns minutos atrás, nós temos atividades que podem esperar diante de um cenário de guerra e tem atividades que, diante de um cenário de guerra, não podem esperar. A saúde não pode esperar. A segurança pública não pode esperar. A educação, ela precisa esperar. E vou dizer aqui mais uma coisa, uma provocação que eu vou inverter. Perfeito. Foi um erro do sistema de governo brasileiro, em todos os níveis, liberar primeiro o comércio de entretenimento ao invés de liberar a escola. Se nós fôssemos um país sério, a escola tinha que parar tudo. Aí, se trabalhar pela escola, porque na escola você formaria o cidadão e prepararia ele para esse enfrentamento, começando dos maiores para os menores. E quando tivéssemos a população mais ou menos instruída, abriríamos o comércio, retomaríamos as indústrias, retomaríamos tudo que fosse necessário. Agora, com a inversão de valores, onde o capital, o dinheiro, o lucro vale mais do que a pessoa, nós chegamos a 438 mil mortos, mais de 18 mil mortos na Bahia, e com a perspectiva agora da terceira onda. Lembrando ao nosso telespectador que os governadores e os prefeitos, uma boa parte deles, tomaram medidas em dissonância à primeira, digamos assim, às primeiras informações federais. E continuam em dissonância. Isso, pelo menos, eu reconheço alguns méritos do nosso prefeito e do nosso governador, alguns méritos no sentido dos combates que foram feitos. Agora, no que tange à educação, cabe ainda maiores esclarecimentos. E o que nós estamos buscando, e o motivo de nós não voltarmos, é porque tem perguntas que não foram respondidas e são perguntas cruciais, como a questão do protocolo. Se uma criança cujo pai está trabalhando o dia todo, a mãe está trabalhando o dia todo, tiver um mal súbito na escola, qual é o protocolo? É chamar o SAMU, é entregar para o Ministério Público, é entregar para o Conselho Tutelar, vai internar a criança à revelia dos pais? Mas todas essas questões são questões importantes. Eu não estou tirando a importância dessas suas perguntas. Mas isso não traz a ideia de que vocês estão querendo todas as respostas antes de estarem trabalhando ou estão hipoteticamente criando situações que eventualmente não podem, não sequer existir ou ocorrer? Bom, os números não mostram isso. As aulas foram retomadas presencialmente em Salvador, com 2% de adesão de alunos e 15% de professores. Nós temos 42 escolas com contaminação comunitária em 10 dias de aula. 42 escolas com contaminação comunitária em Salvador. Nós temos 430 eu não tenho esses dados. Mas eu posso passar esses dados se você quiser. E eu também não tenho como contradizer se esses dados ou não. Sim. Então, a gente tem que deixar isso, e é importante que o telespectador, que é ele que toma todas as decisões de quem está certo ou quem está errado, se é que alguém está certo nessa história, esses dados precisam ser combatidos. Mas diga os dados... É de conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, e ela não divulga, mas nós podemos divulgar, inclusive, com os números e com os exames das pessoas que testaram positivo. Nós temos eu não estou dizendo que está certo, não. Eu não estou dizendo jamais isso. É porque eu não tive acesso a essa informação. É uma informação que eu acho extremamente importante. Então, já teve contaminação nessas aulas que já aconteceram? Já. Nós no mês de abril, Sim. Pasme, isso é um dado em conteste, 5 diretoras de escola municipal de Salvador morreram no mês de abril, 5. Mas será que a contaminação delas foi na escola ou foi... Elas estavam entregando cesta básica para a comunidade. Cada escola tem no mínimo 150 alunos. Nós temos escolas com 750 alunos. A pessoa está interagindo com uma fila de pessoas que estão ali num ambiente fechado,
para receber uma cesta básica. O risco de contaminação é muito mais provável você ter contato. Imagine, nós estamos aqui no estúdio. Se tivéssemos aqui 150 pessoas interagindo, o risco de contágio seria maior ou menor do que nesse momento que temos aqui 4 pessoas interagindo. Nesse caso específico, a gente adotaria os protocolos determinados pelo poder público, pelos cientistas, os protocolos científicos, como fizeram os médicos que trabalharam. Teve médico que não se contaminou durante todo esse período de Mas pandemia. a probabilidade do contágio, ela é proporcional ao número de interações. As mesmas pesquisas científicas dizem que uma sala com 20 alunos, no primeiro dia, um estando assintomático no primeiro dia, ao final de 20 dias, esse aluno pode promover o contágio cruzado de 800 pessoas. Uma sala com 20 alunos. Por quê? Porque esse aluno sai, vai para casa, tem contato com os pais. Esse número me parece muito, porque aí se uma pessoa com 800 pessoas... Não, é contágio cruzado. Observe só. Porque aí tem aquela taxa... Ele vai estar em contato direto durante 20 dias com outros 20 alunos. Perfeito. Ele vai estar lá sintomático com 20 alunos. Certo? E mais a professora. Cada um desses 20 alunos interage com uma família que tem 5 pessoas no mínimo. Em tese, a média brasileira é essa. Certo? Essas pessoas, pelo menos uma delas, trabalha e pega transporte público. Eu entendi, mas infelizmente o nosso tempo está chegando no limite. Mas, veja bem, é um papo tão importante que a gente está levando que eu gostaria de convidá-lo novamente. Estou à disposição. Eu acho que eu preciso também me educar um pouco mais, conversar com o secretário, trazê-lo aqui de educação, se ele quiser, para dar a opinião dele, e para conversarmos novamente. Porque a educação é fundamental. Eu acho que este chamado de volta às aulas, ele tem uma importância muito grande por causa dos impactos que ele vai ter na sociedade. E eu acho que os professores, como uma das mais nobres profissões, tem que ser também nobre no seu comportamento em prol da sociedade. Isso não significa que eu estou dizendo que haja nenhuma menosprezo pela vida, porque perder vida, qualquer que seja ela, é uma tragédia, tá certo? Mas é muito importante, nós estamos aqui para valorizar o trabalho do professor. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu quero agradecer também, só queria dizer o seguinte, pegando essa última fala. Essa mesma sociedade precisa reconhecer a nobreza do professor a partir de atos concretos. Salários, inclusive. Inclusive salário. Nós somos a profissão de nível superior com a mais baixa remuneração. Isso aí é um outro debate. Aí, nesse caso, eu estou do seu lado. Né? No caso de cá, eu não estou tanto do seu lado ainda. Perfeito. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Você é muito gentil. Sua equipe é fantástica. Muito obrigado. Voltamos aqui no Jogo do Poder na próxima semana, falando de outros assuntos também importantes para a nossa vida e sociedade. Até lá.